Bom dia a todas e todos aqui presentes e também pela internet. Já é difícil encarar o auditório do Arquivo Nacional, porque é imenso e ele impacta a gente. E agora, sabendo também que a transmissão está para fora do Arquivo Nacional, a gente fica mais impactado. Eu sou professor da Unirio e faço parte de alguns grupos de pesquisa e coordeno algumas pesquisas voltadas para alguns interesses específicos, e basicamente a gente trabalha nos grupos que eu faço parte sobre a documentação do período da ditadura civil-militar no Brasil. E o foco tem sido a tentativa de equacionar uma discussão arquivística com uma discussão sociológica. O que eu vou trazer aqui são algumas reflexões, algumas questões para a gente pensar dois aspectos que foram pedidos para a elaboração dessa mesa. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês para estar aqui, compondo essa mesa na segunda Semana Nacional de Arquivos, aqui no Arquivo Nacional, que é um evento que cresce em relevância e em produção de reflexões sobre os arquivos, o que contribui grandemente para a visibilidade do trabalho do arquivista e a visibilidade dos arquivos. Essa mesa sobre arquivos, essa mesa nossa, né, Arquivos, Transparência e Governança, ela está bem de acordo. Eu peguei toda a programação de vocês, parabenizo, já tinha conversado com vocês, né, que é uma programação bastante diversificada. Então, eu fiz algum apanhado das temáticas das mesas e das discussões que estão sendo feitas durante essa semana, justamente para ter uma ideia de conjunto e o que essa mesa tem a ver com as mesas anteriores, né? Então, foram trabalhadas questões sobre os desafios da política e acessibilidade em arquivos públicos, patrimônio cultural afro-brasileiro, acabei de vir lá de cima da exposição, descrição de documentos, arquivos digitais, digitalização de documentos, discussões sobre o âmbito público e o âmbito privado, que eu vou discutir um pouquinho aqui também, debates sobre a República, os documentos do projeto Memórias Reveladas. Então, esses temas, eles convergem para proposições sobre acessibilidade, transparência e sobre possibilidades da sociedade civil no controle de ações públicas, estatais e também privadas. Penso que essa seja a ideia geral dessa mesa. Foi nessa base que eu tentei construir uma apresentação. Eu só queria que vocês me controlassem um pouco, eu preciso de alguém que me diga a hora de parar, tá? Nos primeiros contatos que foram feitos comigo, para a elaboração dessa mesa, estava explícita a ideia da transparência em contraposição à corrupção. Esta será também uma preocupação da minha fala, especialmente pelo fato de estarmos imersos em uma intensa discussão pública, embora eu acho que nem sempre frutífera, sobre os mecanismos de obscuridade e de corrupção no âmbito político brasileiro. Muitas vezes essa discussão não se transforma em efetividade, e eu vou falar um pouco sobre isso, quais são as minhas inquietações em relação aos arquivos, à informação, acessibilidade, transparência e corrupção. Outra preocupação é para com a ideia de transparência ligada à conquista de direitos, porque eu tenho trabalhado bastante. E mais especificamente, os direitos humanos fundamentais. Por favor. Os arquivos são parte fundamental no processo de garantia de direitos. Por isso, eu gostaria de ressaltar a ementa que foi transmitida para a gente sobre essa mesa, né? Que diz o seguinte, que os arquivos são as fontes primárias dos registros das tomadas de decisões, seja na iniciativa privada ou na administração pública. A gestão e a preservação dos documentos arquivísticos apoiam as ações de controle e de transparência administrativa. Essa é uma realidade que nos parece incontestável. Por outro lado, eu quero pegar também uma outra dimensão. Essa fala, eu acho que tem que ser a fala que nos ilumina como arquivistas, como
como profissionais, como pesquisadores. Essa fala ela tem que nortear sempre a nossa perspectiva sobre os arquivos. Mas eu quero pegar um outro ponto em relação a isso, ou tornar isso um pouco mais abrangente. Essa é uma realidade que é incontestável, mas eu lembro aqui, por exemplo, os trabalhos do professor José Maria Jardim, que são referência nos estudos sobre transparência e opacidade no Estado no Brasil. Os resultados das suas pesquisas ainda hoje nos mostram o quanto precisamos compreender o Estado para refletirmos sobre os vínculos entre arquivos, opacidade ou obscuridade e transparência dos atos empresariais e governamentais. Desde há muito se fala em reforma administrativa para melhoria da transparência e do controle governamental e empresarial, especialmente no que se refere ao contato entre público e privado, em termos de verbas e financiamentos. Apesar dos avanços, passa para mim, por favor. Apesar dos avanços, vivemos hoje no país um estado de insatisfação, de insegurança e de desconfiança para com a transparência dos atos de agentes dos governos. A sensação é de que hoje estamos vivenciando uma escalada de corrupção, como se isso fosse uma coisa do tempo presente, devido ao fato desses acontecimentos virem à tona. Em grande parte, devemos essa situação às possibilidades de publicização dos atos administrativos, governamentais e contábeis. Um questionamento a ser feito, particularmente para mim, é o que significa e o que modifica as relações entre sociedade civil e Estado nos processos judiciais que nós temos acompanhado, de culpabilização de agentes do Estado. A questão que eu me faço é o que isso muda essencialmente na relação da sociedade civil com o Estado. O que nós conseguimos transformar na relação entre sociedade civil e Estado com todo esse processo que hoje é emergente e que é evidente de culpabilização de agentes do Estado em relação à corrupção. O que efetivamente muda na nossa relação com o Estado? O Estado passa a ser um Estado mais transparente por causa disso? Estruturalmente o Estado muda? Ou a gente precisa ainda pensar algumas outras questões, mesmo com toda essa escalada de uma publicização de processos de corrupção? Penso que pesa nessa questão a relação entre obscuridade e transparência em larga escala na sociedade brasileira. Eu lembro aqui de um documentário que eu costumo indicar para os alunos numa disciplina, que se chama Notícias de uma Guerra Particular, que é de 1999, que trata da questão da segurança no Rio de Janeiro e o confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro. O ex-chefe de polícia civil do Rio de Janeiro, Hélio Luiz, ele coloca uma situação muito interessante nesse documentário. Não sei se vocês conhecem esse documentário, se já viram, mas o Hélio Luiz tem algumas partes de entrevista nesse documentário. E ele conta um caso muito interessante, que ele abre com questionamento, é que se a sociedade realmente quer uma polícia que seja não corrupta. E ele conta um caso de uma incursão numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, em que eles foram especificamente para uma ação contra um agente público que estava tomando conta de um contexto de violência naquela cidade, e ele disse que nos 2 primeiros meses foi tranquilo, era só aplauso para a polícia. Mas aí aconteceram alguns casos em que a polícia teve que intervir tanto com infratores da lei, quanto com pessoas de bem daquela localidade. E aí a própria comunidade começou a se colocar contra. Bom, mas aí não pode mexer com esse camarada, você tem que mexer só com o adolescente que é infrator. E aí ele começa a refletir sobre isso, falar, a sociedade realmente quer a ausência da corrupção, ela vai conseguir lidar com isso, porque a ausência da corrupção vai dizer e que é o correto, que todos nós estamos submetidos da mesma forma à lei. Então, como é que a sociedade vai lidar com isso? Uma sociedade que é uma sociedade de privilégios, como é que ela vai lidar com essa situação? Então, o questionamento que ele faz é esse, né? A sociedade está disposta, realmente, cada um de nós está disposto a viver numa sociedade e a se comportar numa sociedade com a ausência de corrupção? E aí ele vai dizer, numa sociedade em que a lei seja amplamente aplicada e que seja
e que deva ser dessa forma, a gente não vai poder parar num lugar proibido. A gente não vai poder avançar um sinal, a gente não vai poder infringir nenhuma lei básica, e ele começa com as leis de trânsito que ele acha que é fundamental no comportamento urbano. Então ele faz esse questionamento que eu acho que é muito interessante, porque se a lógica dele estiver correta, se a lógica do Hélio Luiz estiver correta, significa que a corrupção não se encontra isolada em um aspecto social como poderia ser o espaço governamental ou empresarial, mas encontra-se espalhada pelo tecido social. Somos todos responsáveis, nesse sentido, pela obscuridade ou pela transparência. Da mesma forma, o pensador Michel Foucault afirmava que o poder era difuso e não vai ser necessariamente encontrado de forma pura ou isolada. A gente não isola o poder, segundo a perspectiva do Michel Foucault, todos nós exercemos poder. Então, todos nós somos responsáveis pela administração desse poder. Todos nós exercemos o poder na cotidianidade. Os arquivos exercem papel fundamental nesse sentido de possibilitar transparência dos atos. Entretanto, o tecido social deve ser favorável ao exercício da transparência. Esse é o meu questionamento sempre, constantemente, em relação aos arquivos. Durante um período, a gente considerou que a Lei de Acesso à Informação garantiria o amplo poder da transparência do Estado. E aí eu trouxe algumas reflexões para os alunos do mestrado e também da graduação, de que só a legislação não garante isso. É preciso que a sociedade esteja receptiva a poder compartilhar, a poder exigir, a poder cobrar do Estado. Então, não é pura e simplesmente a legislação que vai garantir isso. O tecido social, o tecido cultural e social tem que estar preparado para administrar essa acessibilidade das informações, no caso aqui, as informações arquivísticas. Passa para mim. Eu trago aqui só um comentário de um texto que é de 1986 e que trata do segredo e a informação, a ética e política no espaço público, para a gente ver como é que isso é atual. Ele vai dizer como ato livre de quem guarda o segredo, ele está falando do segredo do Estado, o segredo na política, o segredo e a mentira. Este, como segredo de Estado, reina nas ditaduras, nos regimes autoritários e totalitários, nos quais inexiste um espaço público para a produção e circulação das informações que passam a ser controladas pelo Estado. O segredo é indispensável aos golpes e às revoluções, mas também nas chamadas democracias ocidentais, ele é peça importante das estratégias governamentais e das empresas privadas. Precisamente quando tais estratégias buscam fechar-se ao controle público das decisões. Isso significa que, mesmo no Estado democrático, a gente tem a possibilidade de continuar trabalhando com o segredo e com a mentira. Então, é por isso que a sociedade precisa estar preparada, se preparar para agir de forma clara em relação aos atos governamentais e empresariais. Você passa. Ele continua falando, do ponto de vista da democracia, não deveria haver lugar para o segredo e a mentira na esfera pública, embora saibamos que esse ideal inexiste em quaisquer das atuais democracias. E ele vai seguir dizendo, e talvez devêssemos nos perguntar se, mesmo nessa perspectiva democrática, haveria lugar para o segredo legítimo ou a mentira, já que essa pode ser considerada, como afirmei acima, uma forma de segredo. Então ele está lidando com a perspectiva de continuidade de manipulação da informação na esfera pública, mesmo em situações que a gente possa considerar como democráticas. Esse mesmo autor vai continuar refletindo sobre a impossibilidade de eliminação completa do segredo na esfera política e afirma que não temos como abolir por completo os segredos. E ele vai dizer, mas, ao introduzirmos a noção de um direito à informação, estamos pondo instrumentos nas mãos de cada um para evitar as concentrações de segredo que favoreçam alguns. Então, mais uma vez, a sociedade tem que ser capaz, tem que estar capacitada a lidar com o acesso à informação e saber o que fazer com isso.
A filósofa Marilena Chauí, tratando também sobre democracia, ela tem um trechinho muito interessante que ela fala do acesso à informação, em que ela diz que é preciso que a sociedade, mais do que ter acesso à informação, ou além de ter acesso à informação, ela saiba o que fazer com essa informação. Então, ter acesso à informação tem que ser garantido por uma possibilidade de acionarmos essas informações e saber como agir em relação a essas informações para a cobrança de atos governamentais ou empresariais que prejudiquem a esfera pública. Essa é uma reflexão importante e necessária para nos distanciarmos de uma visão simplista das relações políticas, econômicas e sociais na sociedade brasileira. Aliás, a gente costuma dizer que o Brasil não é para qualquer um, né? Não é para principiantes. Né? A gente pode lembrar aqui dos trabalhos do antropólogo Roberto da Mata, falando sobre o jeitinho brasileiro, a gente pode lembrar do Sérgio Buarque de Holanda, que fala sobre o homem cordial. São formas de entender a sociedade brasileira por uma complexidade de relações que ultrapassam a simplicidade de uma divisão entre público e privado. Essa divisão entre público e privado no Brasil é algo bastante complexo da gente compreender e analisar. E outro aspecto importante para visualizarmos deixa eu ver se eu pulei algum slide. Não, é isso mesmo. Outro aspecto importante para visualizarmos nessa relação entre arquivo e transparência é que possuímos uma larga experiência de padrões autoritários no que se refere ao trato governamental. O que podemos chamar de experiência democrática no Brasil se resume a algumas décadas. Então, a nossa experiência e aprendizado com processos democráticos, ela é menor do que a nossa experiência com processos autoritários no Brasil. Isso se reflete nessa dimensão da transparência ou obscuridade do Estado. Então, isso é preciso que a gente tenha essa dimensão em mente ao tratarmos de arquivos, acesso à informação, acesso a documentos arquivísticos e atos governamentais e empresariais. Podemos pensar que a vinculação dos arquivos com a temática dos direitos humanos, agora eu ultrapasso a dimensão da corrupção, que foi algo que eu trouxe para a gente começar uma discussão, e algo que me interessa muito é justamente essa vinculação de arquivos com direitos humanos. Então, podemos pensar que a vinculação dos arquivos com a temática dos direitos humanos passa necessariamente pela acessibilidade aos documentos. Porém, a questão é mais complexa e profunda, e diz respeito principalmente às possibilidades de segurança de direitos, de asseguramento de direitos. Há outro elemento que se refere às construções variadas de memória. Então, uma coisa que nós temos que pensar é que os arquivos nos abrem possibilidades de confirmação de determinados atos. Lembro aqui um trabalho muito interessante que foi feito ainda durante o regime ditatorial pela Arquidiocese de São Paulo, junto com algumas entidades, que é o trabalho do Brasil Nunca Mais, que foi transformado em livro, um resumo, a síntese foi transformada em livro, mas muitos documentos foram levantados, documentos governamentais, para serem reflexo contra os atos governamentais. Então, esses mesmos documentos que foram levantados, que eram atos judiciais, eles foram usados para mostrar como o Estado era autoritário. Então, isso é importante a gente pensar, que os documentos, o acesso aos documentos nos garantem o acesso a poder dizer ao Estado o quanto ele foi falho, o quanto, ou o Estado, ou alguma incursão financeira que afete o ambiente público, mostrar para o Estado o quanto ele foi autoritário, ou quanto ele se desviou daquilo que deveria ser no sentido do bem comum. E uma outra dimensão é a dimensão da construção de memória sobre a atuação da sociedade civil, do Estado, da sociedade civil organizada. Então, esses dois elementos, eu acho que eles estão altamente relacionados. Tanto o valor de prova dos arquivos, dos documentos, quanto o seu valor de construção de memória sobre a sociedade brasileira. Os direitos humanos são entendidos como asseguramento de direitos individuais em relação às interferências do Estado. Os direitos humanos relacionam-se diretamente com a garantia da não ingerência do Estado na esfera individual e a consagração
da dignidade humana. Esse é um resumo de um dos autores que trabalha com isso sobre os direitos humanos. Você passa para mim. Então, esse autor vai dizer o seguinte, que diante da latente tensão entre o direito à vida privada e a liberdade de imprensa, cuja complexidade do tema na sociedade contemporânea traz como marca o pluralismo de valores, a informação como um bem transacionável e a transformação na atuação dos jornalistas. Percebe-se que o conteúdo do direito à vida privada só pode ser estabelecido a partir dos valores sociais vigentes que determinam o que cada pessoa tem para guardar para si mesma, o que interessa manter sob reserva. Então, nós temos aqui tratando de direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, nós temos dois direitos que muitas vezes se colocam em conflito. E como trabalhar isso é que traz a complexidade para a gente pensar a acessibilidade à informação arquivística. O direito à privacidade e o direito à intimidade seguem os princípios de não intromissão e de autonomia. De um lado, nós temos o direito à privacidade e à intimidade, por outro lado, que são direitos que muitas vezes se colocam em conflito, o direito à publicidade dos atos, principalmente se dizem respeito à sociedade como um todo. Passa. Assim como a vida privada e a intimidade são os principais limites à liberdade de informação, o inverso também é verdadeiro. No confronto entre esses dois direitos, contudo, não se deve perder de vista o interesse público de informações e na necessidade de difundi-las em função do exercício pleno da democracia e da pesquisa científica. Isso é uma outra pessoa, uma outra pesquisadora, que traz essa reflexão. Então, esses dois elementos têm que estar equacionados e bastante trabalhados na relação entre arquivos e transparência. A tendência contemporânea é motivar o acesso à informação e aos documentos de arquivos, como potencialização da cidadania, especialmente em relação ao acesso às informações governamentais. Célia Leite Costa, que eu acho que é quem está refletindo sobre esse trechinho que eu trouxe, Célia Leite Costa destaca que, embora a acessibilidade aos documentos de arquivo corresponda a uma tendência internacional, no Brasil este sempre foi um complicador, devido aos procedimentos administrativos, governamentais, quanto aos critérios normativos e legais. Se a gente fizer uma incursão, e aí tem uma outra pesquisadora, que é a Georgette Medley Rodrigues, da UNB, que trabalha bastante com acesso aos documentos do período ditatorial, a gente vai ver o quanto a legislação demora a trazer para a gente uma possibilidade de acesso amplo a esses documentos. E mesmo com a lei de acesso à informação hoje, nós temos vários documentos sobre o período ditatorial que nós não conseguimos acessar ainda hoje. Então, esses são entraves bastante sérios e significativos da sociedade brasileira, que ainda prima por uma qualidade de segredo dos seus atos. Como pensar isso mesmo na sociedade contemporânea, 2018, se nós temos ainda vários documentos do período ditatorial que não foram revelados, apesar de memórias reveladas, que é um esforço bastante grande nesse sentido. Então, Georgette Medley Rodrigues vai vai apresentar, que no período ditatorial a definição da legislação acompanhava justamente critérios de sigilo e segredo, no que diz respeito ao acesso a documentos e à informação governamental. E ela demonstra, por meio da investigação que ela faz sobre a legislação, que vai sendo produzida no período ditatorial e no período pós-ditadura, como, mesmo no período posterior à ditadura, o assento continua sendo o sigilo. Podemos compreender que, seguindo a tradição governamental brasileira, apesar da abertura possibilitada pela Lei de Acesso à Informação, que é um imenso avanço na nossa legislação, temos que lidar com uma cultura de acesso a documentos públicos pautada pelo segredo e pelo sigilo como práticas do Estado. Em relação à nossa possibilidade de acionamento do Estado, Friedrich Mosher, ele vai dizer que nós temos duas possibilidades: a responsabilidade objetiva e a da responsabilidade subjetiva.
Esta segunda responsabilidade subjetiva se refere à dimensão ética ou moral do agente do Estado, enquanto a primeira se refere à dimensão administrativa. Nessa se localiza mais diretamente a possibilidade da responsabilização do Estado, uma vez que a dimensão ética diz respeito aos agentes públicos e à sua responsabilidade subjetiva pessoal no cumprimento das normas. A responsabilidade administrativa remete à objetivação das responsabilidades. Ao tratarmos dessa objetivação é que podemos identificar os atos registrados dos agentes que atuam em nome do Estado. Então, o foco da cobrança do Estado tem que ser principalmente na responsabilização objetiva. Ok. Tal objetivação costuma ocorrer pela produção dos objetos documentais, os quais são entendidos como possibilidades de controle pela sociedade civil sobre as ações estatais e como visibilidade e controle do Estado sobre as ações dos seus quadros. Outros autores, no final eu vou apresentar algumas referências para essa fala aqui, outros autores vão trabalhar com essa dimensão da responsabilização subjetiva ou objetiva do Estado. Para ir direcionando para um fechamento, para uma finalização, vou dizer que nossos interesses de pesquisa sobre o período ditatorial e principalmente sobre as formulações a partir das ações de resistência à ditadura, nesse sentido, os documentos mostram-se fundamentais para a constituição de memórias sobre o período e sobre ações. O documento, segundo nossos interesses, encontra-se valorativamente ao lado dos depoimentos desses agentes que sofreram com as ações dos governos de exceção, sem que nos obriguemos a entendê-los como concorrentes ou hierarquicamente colocados. Eu vou apresentar aqui, acho que 4 elementos, você pode passar para mim? 4 elementos que são fundamentais para a gente pensar a transparência do Estado. Aqui eu estou localizando no período ditatorial, que é o meu foco de pesquisa, mas a gente pode pensar isso em qualquer situação de relacionamento com o Estado. O primeiro deles é a relação dos arquivos com as provas documentais. Diz respeito às possibilidades de comprovação dos direitos frente às graves violações de direitos humanos. O historiador Paulo Knaus aborda a questão ao tratar da transferência dos arquivos do período da repressão no Brasil. E ele afirma, como decorrência da afirmação da autoridade dos arquivos no campo dos direitos fundamentais, o recolhimento dos arquivos da repressão foi decisivo para renovar o papel dos arquivos públicos do país. E ele continua dizendo que os arquivos públicos estaduais que receberam os documentos da repressão foram obrigados a criar o serviço de atendimento ao cidadão em busca de pesquisa probatória e emissão de certidões. Este tipo de usuário não se interessa tanto pela análise histórica, mas busca antes saber que tipo de informação o Estado produziu sobre ele mesmo, e para que fins, buscando ainda fazer uso dessa informação para defender e conquistar os seus direitos. Outro elemento para se pensar a acessibilidade aos documentos do Estado de uma forma geral e do período ditatorial de uma forma específica é o caráter sensível dos documentos. Vocês tiveram uma mesa com o Vicente, não foi? Foi ontem? Foi uma oficina, né? E o Vicente também se debruça bastante sobre essa questão. Mas eu trouxe aqui a professora Luciana Raimann, que identifica algumas ações e políticas que influenciaram no estabelecimento do papel dos arquivos na constituição de conhecimento sobre o período ditatorial. A criação do projeto Memórias Reveladas como política de Estado para identificação, preservação e divulgação de registros documentais relativos a esse período. O desenvolvimento de diversas pesquisas sobre a memória da esquerda, tais como presos políticos, exilados, vítimas da tortura e familiares perseguidos e desaparecidos, e também os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade e seus desdobramentos. Outro elemento é a busca e identificação do paradeiro de mortos e desaparecidos. Nesse sentido, os documentos são fundamentais, os documentos médicos são fundamentais. No Brasil, esse desenvolvimento
em relação a outros países da própria América Latina, ainda fica um pouco pesado. A Argentina, por exemplo, tem um desenvolvimento muito grande nesse sentido, dos documentos para identificação de paradeiros de mortos e desaparecidos. A arquivologia, a partir dos instrumentos de uso, organização, utilização de documentação médica, em consonância com outros campos de conhecimentos, pode contribuir na identificação de mortos e desaparecidos políticos. Karen Hemey Burns, em seu Manual de Antropologia Forense, apresenta qual a abrangência e a necessidade de envolvimento com a questão. Ela diz o seguinte: alguns corpos não identificados são os de indigentes extraviados com destino fatal, outros de suicídios que não desejavam ser descobertos, porém muitos procedem de homicídios não aclarados, ocultos, tempo suficiente para assegurar a impunidade de quem os perpetrou. E, por fim, a constituição de memórias de pessoas e coletividades. A professora Icléia Thyssen, da Unirio, colega da Unirio, minha orientadora do Sérgio Lima, tratando também da questão dos documentos sensíveis, aponta que objetos de disputas e jogos de poder, os arquivos guardam documentos com informações de interesse público, ainda que seu acesso contrarie a vontade de alguns grupos atuantes envolvidos em fatos comprometedores que desejam manter segredo. Você passa para mim? Só para finalizar, então, o meu questionamento em relação à dimensão da acessibilidade e da transparência é que eu acho que necessita que os arquivistas, principalmente, estamos falando aqui dos arquivos, que os arquivistas, principalmente, se apropriem de determinadas reflexões sobre o Estado, sobre as ações do Estado, sobre a produção de documentos pelo Estado, a complexidade do Estado, e principalmente essa dimensão de que o Estado, que a política de uma forma geral, como a gente viu aqui, necessita trabalhar com determinados segredos, que isso seja pauta das nossas discussões também como pesquisadores e como profissionais arquivistas, para que a gente não faça uma imediata associação entre democracia, Estado democrático, transparência e acessibilidade aos documentos. É preciso que esse Estado democrático garanta a acessibilidade, mas garanta também a sociedade ter conhecimento e ter instrumentos para que possa acionar essas informações contra atos abusivos do Estado, mesmo no Estado democrático. Aqui são só algumas referências que fica para vocês do que eu usei, tem outras tantas referências, só selecionei alguma coisa que eu usei aqui. Agradeço a vocês a paciência nessa sexta-feira chuvosa aqui no Arquivo Nacional. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente continua aberto aqui depois para perguntas. Obrigado. Bom dia, gente. É um prazer aqui falar nessa mesa. E eu quero retomar algumas falas do professor João, né, que faz todo sentido para a nossa fala aqui. Primeiro que é um grande desafio falar no Arquivo Nacional, né, mas mais desafiador encerrar a programação da segunda Semana Nacional de Arquivos, né? A nossa mesa está encerrando essa programação aqui do Arquivo Nacional, e também atuar no Arquivo Nacional, né? Porque nós temos aí grandes desafios e isso requer muita responsabilidade e muita dedicação
a um trabalho incessante da nossa equipe e de todos os profissionais que nessa casa atuam, né? Isso é realmente muito, muito importante. E fico feliz também de você ter citado a professora Georgette, minha orientadora de mestrado, e me deu bastante saudade desse período em que podíamos discutir questões arquivísticas e que foi essencial para a minha preparação profissional. Bom, eu acho que essa fala, você iniciando essa fala, foi extremamente importante, porque nós estamos partindo do macro para o micro, né? Então, o papel da academia, estudando essas relações da informação e de transparência e democracia e aspectos positivos, né, da administração pública, subjetivos, inclusive, e cabe ao Arquivo Nacional um papel mais de execução, de como fazer, de como agir, a prática de como atingir toda essa toda a garantia de que haja transparência, a garantia de que a gestão de documentos aconteça. Portanto, né, é nisso que nós estamos nos dedicando, estamos voltando de um seminário, do 6º seminário do SIGA, né, em Brasília, em que tivemos excelentes mesas. O seminário foi ontem, quarta e quinta, fazendo parte aí das agendas da 2ª Semana Nacional de Arquivos. No seminário, nós podemos discutir os aspectos mais relevantes sobre governança, transparência, acesso à informação, né, e mostrando e o papel que a gestão de documentos assume nesse universo. Tivemos palestras excelentes, participação de também professores da Universidade Fluminense, da Universidade de Brasília e de toda a nossa equipe técnica, que discutiu abertamente com os agentes do Estado o que deve ser feito para garantir o bom uso da informação e o bom uso das técnicas nas várias instituições, dada a sua diversidade da administração pública. A diversidade da administração pública e também a questão territorial brasileira também se mostra como um aspecto desafiador para o Arquivo Nacional e especialmente para a Coordenação Geral de Gestão de Documentos, que visa pensar modelos e métodos para uma aplicação nessa administração pública tão diversificada. Bom, então quero trazer aqui para vocês o que nós discutimos numa palestra, né, numa das nossas falas, nessa reunião, nesse seminário do SIGA em Brasília. Bom, nós estamos falando sobre o aspecto da gestão de documentos como um grande contribuidor para as questões de acesso à informação, transparência pública, responsabilidade social, uso pelo cidadão e democracia, né? Nós estamos falando o quanto a gestão de documentos, ela é responsável por fazer com que tudo isso aconteça. Nós sabemos que hoje, e retomo um pouco a fala do professor João, que ele fala que não basta ter acesso à informação, mas sim ter a capacidade de usar e fazer uso dessa informação que está disponível. E eu digo mais, o nosso desafio também está em dar acesso à informação. Okay? Esse dar acesso à informação, hoje ainda não garantimos um acesso pleno aos documentos. E muito disso está relacionado aos nossos desafios em tratar e gerir aqueles documentos do Estado, do governo, que estão públicos, né, que deveriam ter acesso aí a todos os cidadãos. Visando ajudar, né, se você puder passar,
ajudar os órgãos, né, da administração pública a melhor gerir todo este documento, né, visando a eficiência da administração pública, a eficácia da administração pública, visando organizar melhor os seus acervos, até para dar um uso racional de produção, a garantia de prova para esses documentos, né? O Arquivo Nacional tem trabalhado no modelo de estabelecer níveis de maturidade em gestão de documentos. Então, esses níveis de maturidade de documentos visa preparar os órgãos para atender a todos esses benefícios da gestão de documentos e, mais do que isso, orientar todos os órgãos de quais são os caminhos que eles devem percorrer para não se perder numa ordem, né? Não se perder nessa programação de implantação dos programas de gestão de documentos. Além disso, ele se torna um instrumento extremamente importante, né, os níveis de maturidade, uma vez que pode orientar, né, e vai orientar as nossas atividades na coordenação geral, no acompanhamento dessas ações pelas instituições. Vamos acompanhar, vamos orientar através desses níveis. Vamos capacitar os nossos servidores públicos, também observando esses níveis de maturidade em gestão de documentos, ok? Se você puder passar. Desculpa, esses são os nossos grandes desafios, né, relacionados aí ao nosso... aos nossos níveis de maturidade. É que a minha fala não está acompanhando os slides, é porque eu não estou orientando a passar os slides, desculpa. Bom, então, esses são os níveis, e eu gostaria de colocar o seguinte: nós separamos, baseado no estudo da Unesco, né, nós separamos esses níveis em 5 níveis, do mínimo ao máximo, mas sabemos que isso significa a realidade do Brasil nos dias atuais e que a gente precisa também criar uma temporalidade para esses níveis de gestão. Porque o nosso objetivo é que, quando todos os órgãos da administração pública atingirem um nível máximo de gestão de documentos, nós sabemos que precisamos reavaliar esses níveis e oferecer novos desafios para as instituições, ok? Então, esse não é o nosso objetivo, não é permanecer isso como algo imutável, que não tem nenhum ajuste, né? Mas sim algo extremamente flexível e extremamente atualizável, né? Então, estamos lançando para a administração pública grandes desafios. Queria falar um pouquinho sobre cada um desses níveis, né? Se você puder passar. E que representam mais ou menos o que nós acreditamos que seja um programa de gestão de documentos. Então, o programa de gestão de documentos, nós entendemos que seja o somatório desses 5 níveis. Nós não entendemos um programa de gestão de documentos com uma finalidade de eliminação de documentos. Sabemos que isso é uma consequência, mas sabemos também que o mais importante na gestão de documentos é garantir o bom uso dessa informação, seja a que ela se preste, né? Então, um bom uso, garantia de prova, de valor de prova desses documentos, ok? Então, no nível 1 dessa nossa metodologia, nós estamos com os órgãos que possuem as CPADs, né, as Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos, atuantes, né, comissões de avaliação que sejam instaladas nos seus órgãos e que estão atuando, né? Eles estão realmente refletindo sobre qual é a melhor prática a ser adotada nessas minhas instituições. Sabemos que um modelo isso foi muito falado em Brasília, né? E eu achei até bem curioso, porque
os agentes, eles esperam um modelo fechado, pronto e vindo de um órgão central para que eles possam somente aplicar. E nós não estamos oferecendo isso. Nós estamos oferecendo o contrário. Aí as pessoas falam, mas nossa, que ruim isso. Não, eu acho super libertador. Porque o que a gente está oferecendo é a oportunidade de, junto com o órgão central, refletir sobre a minha capacidade institucional de resposta. Em que eu, como o grande conhecedor daquela minha instituição, eu possa refletir quais são as ações necessárias e as ações que eu consigo desempenhar, né? Então, para mim, isso, se eu estivesse lá na ponta, seria libertador. Libertador no sentido de que eu não preciso seguir cegamente um modelo, mas sim refletir aquele modelo e adaptá-lo à minha necessidade e às minhas características, né? E é nesse sentido que convidamos a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos refletir sobre essa prática e a aplicação nos seus universos específicos, ok? Então, entendemos que no nível 1 é importante que haja essa Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, porque ela é essencial para o diálogo com o órgão central e um diálogo interno para se fazer e estabelecer diretrizes e orientações. Depois, nós sabemos que as atividades de registro, as atividades de recepção de documentos são atividades importantes para os órgãos da administração pública e eu preciso, ao menos, conhecer e saber e controlar esse grande universo de documentos que são recebidos e são produzidos pela minha casa. Portanto, também no nível 1, pensamos no estabelecimento de um critério que é a existência de protocolos ou central ou setorial, dependendo aí da natureza e expectativa institucional. Além disso, nós sabemos que há uma prática, e é uma prática saudável até da administração pública, a autuação de documentos para a abertura de processos administrativos, no que tange alguns assuntos específicos e que demonstra aí todo o encadeamento de uma ação para uma decisão, né? Então, sabendo que o processo administrativo é uma prática, né, da administração pública, nós precisamos controlar esta prática, precisamos saber e orientar de que forma vai ser criado, autuado e de que forma isso vai se permanecer e tramitar dentro da casa. Portanto, também pensamos no nível 1, o órgão possuir essas unidades protocolizadoras, né? Então, responsáveis aí pela criação e gestão desses processos administrativos. Além disso, então, né, diante de todas essas unidades, né, a existência de todas essas unidades, o órgão precisa possuir, controlar, né, todo o recebimento, a tramitação e a expedição de documentos. Então, no nível 1, basicamente, estamos falando a existência dos nossos protocolos, das atividades de protocolo. Nível mínimo de gestão documental, ok? No nível 2, estamos avançando um pouquinho mais na área de gestão. Eu preciso ficar somente com protocolo? O protocolo é meu serviço essencial e único e exclusivo, e só com ele eu vou poder garantir toda o acesso à informação? Não. Estamos longe disso, né? Então, pensamos num nível um pouquinho mais desafiador para as instituições, mas que não é... E olha só, nem do nível 1 a 5 é impossível para que seja realizado, tá? Nós estamos trabalhando com
ações possíveis, realizáveis e que queremos que os órgãos atendam o mais rápido possível. Bom, no nível 2, o que a gente espera? Que o órgão pense e reflita quais são as suas ações. O que é preciso ser feito? Quais são as minhas diretrizes? Quais são as minhas expectativas, né? Então, eu tenho que manifestar isso para toda a minha instituição, através de uma política de gestão de documentos, que vai direcionar toda a parte de produção, o arquivamento, a preservação e a segurança dos documentos de arquivo, né? Então, eu preciso refletir, eu preciso saber aonde é que eu quero chegar e de que forma eu quero chegar, né? Então, eu preciso direcionar todo o meu público que está ali dentro da minha instituição. Bom. Depois, também no nível 2, né? Mas aí eu preciso refletir e eu só vou começar a agir e atuar na minha, ou no meu conjunto documental, a partir de quando? Não, a partir do nível 2, porque o Arquivo Nacional, junto com o CONARC, ele já tem, né, a resolução número 14, que estabelece planos de classificação e tabelas de temporalidade para as atividades meio da administração pública. E é no nível 2 que nós esperamos que aquelas instituições que estão no nível 2 apliquem esta resolução número 14, que hoje também está em processo de revisão, e nós já apresentamos também no 6º seminário do SIGA as atualizações da resolução 14, e eu acredito que no 2º semestre a gente vai ter já a publicação, a aprovação pelo CONARC e a publicação física desse documento, né? Né, Léo? Que bom. Se puder passar. Também no nível 2, né, se eu estou aplicando meu plano de classificação e a minha tabela de temporalidade, significa que eu vou ter normas internas para orientar a minha eliminação. Mas por que eu preciso ter normas internas, sendo que eu tenho normativos do Arquivo Nacional, não é? Eu tenho várias instruções normativas que vocês conhecem, né? Temos na página do Arquivo Nacional. Porque temos nas instituições, tem várias ações antes de enviar para o Arquivo Nacional, e depois que o Arquivo Nacional retorna com aprovação, eu preciso também ter vários passinhos e várias ações. Então, esses normativos internos é um procedimento. Como fazer dentro da instituição para se elaborar essa eliminação. Como, de fato, realizar esta eliminação. Ok? Então, eu preciso de um normativo interno que vai orientar o meu processo de eliminação, independente se ele é meio ou se ele é fim. Temos aí no nível 2, né? E, para fechar o nível 2, de fato, eliminar os documentos da atividade fim, da atividade meio, desculpa. De fato, eliminar. Então, eu tenho que atuar, eu tenho que aplicar, eu tenho que submeter isso ao Arquivo Nacional e depois eu tenho que realmente realizar a eliminação disso. Ok? 3. Aí a gente passa de nível, né? A instituição passa de nível, vamos para o nível 3. O nível 3, o que teremos, né? O que estamos pensando? As normas internas. No nível 2, nós temos as políticas, né? Então, assim, o que queremos fazer, o que temos desejo, quais são as diretrizes para que o programa de gestão de documentos aconteça dentro da nossa casa. E depois, no nível 3, nós temos como isso vai se dar. Quais são as regras que isso vai se dar. Então, são esses normativos internos, de que forma aquelas diretrizes são aplicadas e são com níveis de responsabilidade. Então, determinando responsabilidades, determinando o que fazer e como fazer.
Então, esses normativos internos relacionados ao controle da produção de documentos, ao número de vias e cópias, aos modelos e formulários e aos demais correspondências. Então, eu estou estabelecendo aí como eu vou produzir o meu documento dentro da minha instituição. Se você puder passar. Se queremos atuar na gestão de documentos nos órgãos da administração pública, precisamos conhecer as atividades desenvolvidas por essas instituições, os processos de trabalho, né? Então, como que eu vou conhecer o meu processo de trabalho? Através de um mapeamento. E aí você, não, eu tenho que apresentar fluxos para o Arquivo Nacional? Não, não precisa apresentar fluxos para o Arquivo Nacional. Eu preciso fazer um documento relacionando todas as atividades e todos os processos de trabalho? Não, também não. O que nós queremos? É que você conheça, é que você atue dentro dessa instituição, mapeando os seus processos para que você possa conhecer essa instituição. Se você não conhecer a sua instituição, você só vai gerenciar problemas. E não é isso que a gente quer. A gente quer que os arquivistas nas instituições gerenciem soluções, né? Sejam os solucionadores de problemas. Então, ele precisa conhecer. Além disso, ele deve possuir uma unidade de arquivo, que vai ser a responsável por fazer vários trabalhos que foram abordados nas normas internas e que eles podem receber ou recepcionar documentos através de um arquivo central, ok? Ainda no nível 3, eu vou acabar decorando esses níveis, né? Porque a gente já está falando tanto neles. Ainda no nível 3, ele precisa avaliar, usar, né? Classifica, organiza e avalia seus documentos através de um plano de classificação, um código de classificação e uma tabela de temporalidade da área finalística, tá? Que é extremamente importante para toda a nossa instituição, né? Para todas as instituições. E para se elaborar, então, e para você poder classificar, organizar e avaliar os documentos na atividade fim, então você precisa ter conhecimento de como se dá a construção desse instrumento, então, através do uso da resolução número 14, né? Então, você já está tendo uma afinidade com o instrumento. Você conhece a instituição através dos programas de os processos de trabalho mapeados, e esse é um trabalho muito importante que a nossa equipe também faz, tanto a COGED como o COREG, faz na orientação e acompanhamento dos órgãos na elaboração do plano de classificação da atividade finalística, né? Então, para a atividade fim, eu posso ir lá e fazer e pronto. Não. A legislação, né, impede que os órgãos tenham essa autonomia. Então, cabe ao Arquivo Nacional a autorização desse instrumento. Neste momento, então, vocês terão que submeter o plano de classificação da atividade fim para a avaliação do Arquivo Nacional. Avaliação e aprovação. E, ainda no nível 3, de fato, elimina os documentos da atividade fim, né? Mas o meu órgão é novo e eu não consigo eliminar. Não, tudo bem, né? Mas que você esteja preparado para fazer isso, tá? E a gente sabe também que a realidade da administração pública são de poucos órgãos novos, né? Vera está aqui rindo porque é verdade, tá? Pode passar? E no nível, ainda no nível 3, né, possuir essas normas para viabilizar as transferências e os recolhimentos. Se temos Código da Atividade Meio, Código da Atividade Fim, nós temos condições de fazer a avaliação desses documentos e, portanto, transferir ele de uma idade para outra, né? Então, sai do arquivo corrente, vai para o arquivo intermediário, do arquivo intermediário para o permanente. E olha só, gente, tudo isso daqui
funciona e tem que ser seguido para todos os documentos. E aí você fala assim, mas documentos digitais também? Documentos digitais é essencial que aconteça isso, né? Então, acho que vocês tiveram a oportunidade de ouvir a fala da nossa colega Natasha aqui, falando sobre o SEI, né? Mas, na verdade, ela não estava falando sobre o SEI, ela estava falando do que a gente precisa fazer para melhor usar o SEI. E um programa de gestão está na base e é essencial para toda essa documentação digital. O Alex também falando sobre preservação e mostrando o quanto toda essa organização e o programa de gestão de documentos é essencial para garantir uma produção eficiente que visa a preservação digital, né? Então, o programa de documentos, ele vale para todo tipo, a gente está falando de documento independente de suporte. No nível 4, né, aí a instituição já está evoluindo, né? O que a gente precisa? De um sistema informatizado que apoie as atividades de protocolo. Hoje, nos órgãos da administração pública, tem-se usado o SEI, né, como solução de protocolo. Ok, perfeito, né? Avance, faça um melhor uso desse sistema, otimizem, né, outros sistemas que vocês estão usando, né, para melhor responder às atividades de gestão de documentos. Depois, você precisa ter um sistema que apoie a própria gestão de documentos, né, um SIGAD, que é tão falado na área, né, e que ele é realmente essencial, e a gente vê quando está acompanhando a implantação de sistemas, ele é essencial para a garantia de registros importantes, marcos importantes, ou questões muito relevantes para a gestão de documentos, para garantir que o documento seja realmente de valor de prova, que seja autêntico, que seja íntegro, e somente um SIGAD faz isso, né? Então, seguindo todas as recomendações do EARC. E falta 5 minutos. Pode passar. No nível 4, também, a gente começa a pensar, né, a instituição deve começar a pensar como melhor a se apropriar desses documentos, como fazer a preservação de documentos digitais. Então, eu já tenho aí, né, diretrizes relacionadas à questão de preservação de documentos digitais. Ainda no nível 4, identifica quais são os documentos de arquivo que estão nos sistemas de negócio, né? Porque, assim, os nossos documentos, eu acho que vocês conhecem muito bem isso, eles não são só produzidos naquilo que está nos nossos arquivos, nos nossos depósitos, né? Mas, e não é aquilo também que é impresso, né? E também não é aquilo que a gente vê como um documento PDF que está na nossa rede. Mas os próprios sistemas produzem documentos e, portanto, eu preciso avaliar quais são esses sistemas que produzem. E preciso saber agir sobre eles. No nível 4 ainda, ele trata esses documentos produzidos nos sistemas de negócio no contexto do programa de gestão de documentos. Então, ele considera esses documentos aí. Mas sabemos que uma análise da documentação produzida nos sistemas, ela realmente é uma atividade complexa, uma atividade difícil para as instituições no momento atual, e, portanto, colocamos lá no nível 4, né, pertinho lá de como a gente gostaria que as instituições trabalhassem, assim, de forma ideal. E aí chega no nível 5, né, é onde a gente quer chegar. O que a gente quer com esses órgãos? O que a gente quer que esse pessoal faça, né? Bom, nós queremos que os sistemas de arquivos, eles estejam completamente integrados a um sistema de protocolo, aos sistemas de negócio, ao SIGAD. Todos os sistemas de forma integrada, trabalhando e gerenciando de forma eficiente esses documentos.
que nós não gostaríamos de ter documentos, né, massa documental acumulada, né? Então, aquele conjunto de documentos passíveis, né? E a gente fala de massa documental acumulada tanto no suporte físico quanto digital, né? Então, para o órgão estar nesse nível 5, ele não pode ter massa documental acumulada. Deve ter, e aí a gente sabe que toda a parte a operacionalização das atividades de gestão de documentos requer e é essencial a participação de um quadro funcional qualificado, né, e constantemente capacitado. E aí a gente não fala somente da capacitação de quem está atuando na área de arquivo e protocolo. E eu gosto muito de falar que o conceito de gestão de documentos, as atividades de gestão de documentos, as diretrizes e os princípios a serem aplicados naquela instituição, precisa ser de conhecimento de todos, né? De todos que atuam naquela instituição e da sociedade como um todo. O cidadão precisa saber o que é a gestão de documentos e como, até para orientar o melhor uso daquelas informações que está recebendo dos órgãos públicos, né? Pode passar. E no nível 5 também, a gente sabe que todo modelo, todo plano, todo planejamento requer mudanças. E mudança significa ele está constantemente sendo melhorado, né? Então, a gente entra num ciclo de melhoria constante. E no nível 5, as instituições têm que ter a capacidade de avaliar aquilo que foi realizado em todo o seu caminho e que não responde mais ou que não atendeu. Então, eu tenho que fazer ajustes. E é esse nível 5 que a gente está falando, a capacidade de proporcionar melhorias no seu próprio sistema, tá? No seu próprio planejamento. Bom, isso eu não vou falar a segunda parte porque não vai dar tempo. Senão a Carol vai me matar. Mas isso tudo, gente, é o que a gente pensou, né? Então, nível 1 ao nível 5, como um grande programa de gestão de documentos para a administração pública. A forma como as organizações devem se comportar. O que a gente sabe? O Arquivo Nacional vai impedir que eu faça uma atividade que está lá no nível 5, sendo que eu estou no nível 1? Não, né, gente? O Arquivo Nacional é uma mãe, né? O Arquivo Nacional não é um carrasco, né? Não é isso que vai acontecer. Mas o que a gente está falando olha, se você está criando, agindo e tomando ações e decisões nos níveis acima e que não está fazendo esses primeiros passos, né? A base do seu trabalho, muito provavelmente você vai ter que rever esse trabalho. Então, a gente não está impedindo que você faça, mas a gente quer evitar que você faça retrabalho, tá? Eu não tenho todos esses elementos. Ótimo, né? Vamos agora com essa métrica, né? Esses níveis de maturidade, nós temos uma condição de ir lá e fazer uma autoavaliação, né? Eu acho isso um instrumento extremamente rico para chegar nas instituições e falar bem assim, olha só, gestor, nós estamos no nível 3, 2, mas nós queremos chegar no nível 5, né? Isso é algo que motiva a atuação profissional, né? Então, você fala assim, olha, eu me avalio, eu estou tendo capacidade de me avaliar e, portanto, direcionar melhor as minhas ações e os meus recursos, que dentro da administração pública são extremamente limitados e, portanto, precisam e requerem um uso racional. Ok? Bom, era isso. Obrigada.
Agradeço, Larissa, professor João Marcos, pelas suas falas. Por mim, eu ficaria ouvindo muito mais tempo para a gente poder discutir essa temática, né, dessa conexão entre o arquivo, a transparência e governança. Realmente, ela tem que ser discutida diariamente, seja na administração pública, seja na iniciativa privada, seja pela sociedade civil. Né? Então, eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser se manifestar, né, levantar sua pergunta, a gente tem um microfone que vai... Ah, não, é só levantar a mão que aí a gente leva o microfone para vocês. Parabéns à mesa aí, foi muito esclarecedor, o debate foi bem profícuo. Eu queria que o João Marcos fizesse a gentileza de comentar o seguinte, né, que a LAI, ela tem um binômio da transparência ativa e passiva, né? Então, você comentou durante sua fala que a sociedade tem que caminhar muito em relação a demandar a LAI, né, para as suas necessidades e ações, né? Eu queria que você, né, falasse um pouquinho sobre esses outros direitos, né, que a nossa sociedade tem que percorrer até chegar a esse caminho, né? Numa jovem democracia, acho que a gente tem um longo caminho em um país atrasado culturalmente como o nosso, em vários setores. Aí eu fico pensando assim, é uma lei de acesso à informação em países mais desenvolvidos, com democracias mais antigas, né? Em que nível, né, de maturidade e acesso essa lei se daria em comparação ao nosso país, né? Eu não sei se ocuparia tanta sociedade que nos demanda. Acho que falta a ela outros direitos, outro caminhar até chegar a esse estágio, né? Oi, bom dia. Só para fazer uma complementação ao que o Sérgio disse, que quando completou há um tempo de idade da implementação da LAI, não me lembro, saiu uma reportagem falando que o maior número de usuários da LAI são jornalistas. Então, desse abismo, né, entre o cidadão comum e a representatividade. Vai juntar? Professor João, oi. Oi. Vou aproveitar e pegar carona também nas falas, tanto do Sérgio Lima quanto da colega. Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho a respeito da importância da atividade de difusão no arquivo, justamente para atingir plenamente essa garantia da cidadania e do alcance dos direitos humanos. Obrigada. Você vai perguntar? Eu queria saber da mediadora se vai ser em sequência ou se eu posso perguntar agora, ou se vai alternando as perguntas com as respostas. A gente pode fazer um bloco de 3, aí depois abre. Tá. Eu queria fazer uma pergunta para a Larissa em relação a essa questão que os colegas perguntaram antes, de que forma a administração pública federal, no caso o Arquivo Nacional, pode ser um promotor de maneira mais, como você disse, eficaz na governança da gestão documental, no sentido da garantia de direitos humanos. Como vincular isso à questão da gestão de documentos? De que forma essa documentação, estando melhor gerida desde sua origem, pode dar garantia de direitos humanos, como por meio do acesso à informação? Que tem muitas instituições públicas, como acho que a Cristina comentou essa questão de que o maior uso é por jornalistas, se a gente pode fazer um papel mais ativo para que as pessoas conheçam o papel da gestão de documentos nas instituições públicas, porque isso é um meio de garantir direitos posteriores, né? Se essa documentação está bem organizada. Você falou dos níveis de organização de documentos, mas eu acho que isso não fica muito bem traduzido para a sociedade e nem mesmo para muitos servidores públicos, de que isso facilita posteriormente a busca por informação e por direitos.
Então, de que forma a gestão de documentos tem esse papel na promoção da transparência? Respondo, né? Obrigado a colocação de vocês. Eu acho que isso abre, né, lógico, a minha fala tentou traduzir algumas inquietações e eu acho que tem muita coisa. Quando eu vinha para cá, eu estava pensando nisso, né? É uma mesa bastante com amplitude muito grande de discussões, né, para ser apresentada. Mas eu acho que é fundamental a tua colocação, Sérgio, porque pode parecer que eu esteja culpabilizando a sociedade, né? Às vezes a gente faz é difícil às vezes tratar de algumas questões mais conceituais, porque sociedade é um emaranhado de coisas, né? Nós somos sociedade, mas às vezes destacamos uma coisa como sociedade, como se a gente se colocasse fora da sociedade. E uma questão que eu sempre reflito com os alunos lá do mestrado é que nós temos uma linha de pesquisa que chama Arquivos, Arquivologia e Sociedade. E eu falo que essas coisas não estão dissociadas, não é arquivo, arquivologia e sociedade, as coisas estão embrenhadas na sociedade. O arquivo faz parte e reflete a sociedade, né? E a sociedade também reflete essa aproximação ou não com os arquivos. Então, pensando nessa dimensão, nós temos desafios enormes no Brasil em relação a direitos fundamentais, como direito à educação. A cada dia a gente tem impactos em relação à educação no Brasil, retrocessos, limites, tanto na educação básica, fundamental, quanto na educação universitária. A gente tem passado por limites complicados em relação a isso, o acesso à educação, e é uma educação de qualidade, né? Então, quando eu volto aqui a Mariana Chauí, que ela está falando desse movimento justamente, né, do cidadão poder compreender o que faz com essa informação, é que tem outros elementos básicos, né, de leitura de sociedade, de leitura, de entendimento de qual a função dos arquivos. Então, essa aproximação que a difusão é um desses elementos que eu acho fundamental. Porém, os arquivos ainda precisam de uma atratividade maior em relação ao público, né? É uma tentativa, e aí eu acho que vocês mesmos aqui do pessoal da difusão pode avaliar essa questão. Alguns alunos meus, por exemplo, se interessam por essa questão do papel educativo dos arquivos, o papel da difusão dos arquivos e tal, e eu sempre remeto, olha, vai procurar os arquivos que trabalham essa dimensão da difusão. Então vocês mesmos podem avaliar a dimensão que isso tem. Mas é preciso uma atratividade. O arquivo, talvez até, pela sua vinculação, falando aqui no Estado brasileiro, sua vinculação com o Estado, que é muito pesado, que é distante, que é difícil de ser atingido por determinadas camadas sociais, talvez o arquivo, pela vinculação que tem com o Estado, ele sofra desse distanciamento da sociedade, aí entendendo sociedade como vários grupos. E aí os jornalistas entram como um grupo privilegiado que você traz, porque quando se fala de publicidade da informação e de direito ao acesso à informação, está se falando muito do início de um movimento dos jornalistas em relação à acessibilidade a documentos públicos, né? Por isso os jornalistas tiveram um papel fundamental. No autor que eu trago aqui, ele fala disso, né, o novo papel da função do jornalista, é porque eles fizeram um movimento no sentido de acessar informações e documentos públicos, né? Então esse movimento de acessibilidade vem muito dos jornalistas, mas que tem que ultrapassar só essa dimensão do jornalista, porque também o jornalismo está em função de algumas coisas, está em função de algumas empresas de comunicação também, que têm determinados interesses comerciais e midiáticos, né? Então, como a sociedade civil se apropriar dessas informações, eu acho que é um grande questionamento. E a aproximação dos arquivos, quer dizer, tem que ser um movimento múltiplo, né, de vários grupos sociais. Eu acho que a gente tem alguns grupos da sociedade civil organizada que fazem esse trabalho, Transparência Brasil e tal, outros grupos, ONGs, tem várias ONGs que fazem esse trabalho de tentar traduzir informações públicas
para um público mais amplo, mas eu acho que isso vai se confrontar com alguns direitos básicos, os quais a gente está tendo dificuldade de garantir, como educação, saúde, trabalho, porque é preciso que alguns direitos desses estejam garantidos também para a gente ter a possibilidade de pensar algumas outras coisas, né? Vir ao arquivo, se não for pesquisador, se não for jornalista, se não for um administrador, determinados grupos talvez não vejam tanto essa necessidade, né, de acessar informações arquivísticas. Então essa aproximação tem que ser múltipla, dos arquivos, mas também dos movimentos e dos grupos sociais, do próprio Estado na garantia desses direitos. Então acho que são movimentos muito complexos e múltiplos para a gente pensar. E a sociedade é um emaranhado de coisas, um emaranhado de grupos, de pessoas, de interesses que vão convergindo para isso. Não sei se eu respondi, eu fiz uma salada com as perguntas de vocês, mas eu acho que eu estou apontando assim, para a complexidade do que seja pensar essa relação arquivos e sociedade e a dimensão da transparência. Bom, Léo, obrigada aí pela pergunta, né? É bem importante que a gente tenha esse retorno, até para saber se estamos sendo claros ou não, né? Isso eu acho que é bem importante. Mas eu acho que na sua própria fala você respondeu a sua pergunta. O arquivo, o que se presta à gestão de documentos no acesso à informação? Ele se presta na organização desses documentos para garantir o acesso à informação. E a gente está falando de acesso à informação independente da existência da lei, do SIC ou de qualquer outra iniciativa governamental. Nós estamos falando de capacidade institucional de dar a resposta e prestação de contas à sociedade a qualquer momento e de qualquer forma. Então, a gestão de documentos, ela atua organizando esses documentos, organizando e trazendo eficiência, trazendo efetividade para aquela instituição. Porque não basta só você ter acesso ao documento ou à informação. Também, se a gente entender que o documento está desassociado de todas as ações institucionais, isso é um equívoco, né? O arquivo não é uma existência por si só, né? Ele necessita de todo o seu contexto, de toda a atuação profissional, né? E aí sim a garantia de acessos à informação pela sociedade e a apropriação da sociedade daquelas ações, daqueles compromissos institucionais assumidos, né? A gestão de documentos é um conceito que ultrapassa e muito a discussão da sua aplicação na administração pública, ok? A gestão de documentos é um conceito que se aplica a qualquer instituição e, portanto, ele está relacionado à forma como você produz de forma racional, de forma equilibrada, de forma coerente todos esses documentos, garantindo que esses documentos tenham seu valor de prova, que eles realmente falem por si das ações que foram tomadas, né? Então, ele é a representação dos atos do governo. E o que a gente tem visto bastante, né? A dificuldade de se localizar documentos que chegam, por exemplo, eu vou pegar só um exemplo, porque eu acho e insisto que acesso à informação é muito mais do que serviço ao cidadão, ao SIC, é muito mais do que lei, é muito mais do que ações específicas de governo e de Estado. Acesso à informação é a própria garantia que a sociedade tem, né, de resposta, de prestação de contas das instituições que estão ali. Então, eu posso ter acesso à informação por vários canais, vários meios. Então, vou pegar como um exemplo. SICs que não conseguem ter uma resposta positiva para o cidadão porque não têm os seus documentos organizados. Se eu não tenho meu documento organizado, se eu não tenho as minhas informações organizadas, eu não localizo esse documento. Eu não localizo aquela informação e, portanto, o cidadão fica sem acesso.
Mas o acesso significa só ir lá chegar no SIC e falar, não, né, acesso negado, e vamos resolver, e vamos localizar esse documento ali dentro? Não, a gestão de documento se preocupa com algo muito maior e muito mais importante do que isso. Nós não queremos localizar aquele documento que não foi localizado. Nós queremos permitir que os órgãos façam uma organização de toda a sua massa, né, todos os seus documentos, para que ele tenha capacidade de resposta, capacidade de prestação de contas à sociedade. Então, é nesse sentido que a gestão de documentos se presta, né, e é, de fato, o que fazemos aqui. Orientamos os órgãos para que ele tenha condições de organizar os seus documentos da melhor forma. Produzir ou organizar, quando a gente fala organizar, né, gente? Acho que é claro na fala que da produção, de todo o ciclo vital dos documentos, né? Da produção, da organização, do uso, né? Da destinação final desses documentos, quando eu uso o termo geral organização. Ok? Respondido? Mais alguma questão? Só a título de curiosidade mesmo, quando na mesa a gente vem falando, né, da administração pública incentivando, entre aspas, talvez, essa questão de transparência, de acesso à informação. Então, se a gente faz uma pesquisa a respeito dos atos normativos, né, que a própria administração pública vai produzindo, então a gente tem assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso à Informação em 2011, elas já foram publicadas, né, foram instituídas com esse objetivo, pelo menos em discurso, é isso que é instituído. Em 2013, teve a Lei Anticorrupção também, com esse mesmo intuito, de fazer com que a administração pública ela seja mais transparente, não seja corrupta, né? Então, tem outra questão também, que é da Open Government Partnership, que é a parceria de governo aberto. Então, o Brasil foi, em 2011, quando ela foi instituída, o Brasil era um dos órgãos que estava encabeçando esse grupo da OGP. Então, depois disso, né, veio a questão dos dados governamentais abertos também. Então, você vê, assim, para a sociedade brasileira, a administração pública ela vem, sim, instituindo os atos normativos para isso. Porém, como, né, foi falado aqui na mesa, até pelo professor João Marcos, como que a sociedade está se utilizando desses atos? Então, aquela pergunta, assim, que informações são essas que estão registradas nesses documentos públicos que não podem vir por exemplo, ser arquivado nos seus protocolos? Quer dizer, ser encaminhado aos seus protocolos para que, então, né, ele vá ser arquivado, seja em nível, na idade corrente ou intermediária, até chegar no permanente, que aí sim, obrigatoriamente, ele é de acesso público, né? Então, esse questionamento que eu acho que nós, não só como os profissionais que atuam nos arquivos, né, os arquivistas, mas a própria sociedade, ela tem que levantar esse questionamento. Tudo bem, mas eu tenho os atos, mas eu não tenho um documento facilmente localizado pelo órgão público para me atender. Então, só... Claro, né, a gente ainda mantém aberto o microfone para as perguntas. Claro, mas é só um apontamento, assim, que isso, né, conforme vocês vão falando, vai dando vontade de discutindo mais e mais e mais, porque a temática ela é realmente pertinente, seja hoje como daqui em diante, eu acho que mais a gente tem que estar atento a essa questão. Eu só queria fazer dois comentários sobre o que você colocou e o que a Larissa colocou também. Primeiro, só falar com o Sérgio Lima, ele falou da jovem democracia, uma jovem muito frágil democracia, né?
nós não temos experiência democrática consistente no Brasil. Isso impacta muito. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o que você está colocando, em relação à sociedade, quer dizer, está contrapondo sociedade civil e Estado, as coisas também não são só assim, mas nós temos um Estado muito distante e muito pesado, né? O Estado brasileiro, se a gente for pegar a história do Estado no Brasil, a gente tem já uma construção mais ou menos cultural e histórica desse distanciamento, né? O Estado, muitas vezes, não precisa prestar contas para a sociedade, né? E aí gera um pouco de dificuldade também da sociedade, os grupos organizados na sociedade, poderem exigir essa prestação de contas Era isso que eu chamava a atenção da gente entender o Estado brasileiro, né? Nesse sentido. E eu acho que a Larissa coloca um ponto fundamental na resposta dela, quando ela fala dos documentos não organizados, né? Para que serve a gestão de documentos? Os documentos não organizados são forma de segredo do Estado. Né? E aí isso se vincula muito com o que a gente está discutindo, porque se eu não organizo, é uma forma de eu dizer, olha, fica escondido. Né? Então isso é fundamental, essa gestão dos documentos, esse assento na gestão de documentos, porque ele possibilita justamente isso, né? Das pessoas, os grupos, acharem essas informações. Né? Então, era só alguns comentários nesse sentido. Só uma colocação, quando o professor João fala sobre a questão, e envolve tudo isso que foi falado mais recentemente nessas falas. A questão de tornar o arquivo mais atrativo. Né? Ele não se torna para o cidadão, porque ele também não enxerga, né, seja em diferentes grupos, seja os jornalistas, seja os historiadores, ou até mesmo o próprio funcionário público. Né? Ele não é atrativo, ele não é assim visto como um organismo que esteja lá à sua disposição, a não ser quando ele tem uma necessidade imediata. As informações aguardadas, tanto dentro das próprias instituições, os arquivistas, creio que não vão discordar, os arquivos são vistos, pela maioria dos gestores, como papéis velhos. Né? Quando a Larissa coloca aí que nós não estamos trabalhando, né, nesses níveis que foram postos aí, trabalhando nesses níveis, nós não estamos visando um ou outro organismo, ou uma lei, ou qualquer outra lei que surja, né, que seja editada para prestar informação. Nós realmente estamos indo mais além, né? Estarmos prontos para responder uma demanda, tanto no presente quanto no futuro, uma coisa bem posterior, para que o historiador, a história possa ser contada. O fato de uma mudança de suporte, seja ou através do CIGAD, ou através de um SEI, ou qualquer outro sistema que venha a surgir, ele não vai limitar, né, nem impedir a nossa necessidade de manter isso organizado, vamos dizer assim. Então, a questão da atratividade é algo que hoje a gente precisa trabalhar dentro das instituições. Eu percebo que uma pergunta do nosso colega ali, o que é que o Arquivo Nacional faz quando trabalha essa questão dos níveis. Eu acho que a questão também é estratégica. Né? A gente trabalha com uma questão estratégica para que a gente não perca o foco quando nós estamos mudando de suporte, quando nós estamos evoluindo na questão tecnológica. E, ao mesmo tempo, manter, né, vivo essa questão dos arquivos organizados. E que torná-los, de alguma forma, atrativo para a população. Porque elas não enxergam, né? Se dentro das próprias instituições as pessoas enxergam que é um papel velho, não, vem aí a tecnologia, a gente vai apertar lá um botão, claro que não vai apertar um botão e não vai ter a resposta. Por quê? Porque eles não foram tratados, eles não foram preparados para dar essa resposta. Essa questão da atividade que eu gostaria de pontuar. Larissa, João, uma última questão em cima da fala. Qual é o nome dele? Everton. Em cima da fala do Everton, é que eu acho que é simbólico terminar a programação do Arquivo Nacional, como a Larissa disse, com essa mesa, na segunda Semana Nacional de Arquivos, como está ali, é que eu acho que são atividades complementares. Estava conversando rapidamente aqui com o Antônio Laurindo,
que essa questão do processamento, da preservação, da gestão e da difusão, elas são ações complementares no Arquivo Nacional e nos arquivos, porque sem uma não tem a outra. Se não tem gestão, não tem o permanente, sem a preservação, o permanente não é mantido, e sem a difusão, os arquivos não se fazem conhecer para os públicos mais leigos e não iniciados, digamos assim, naqueles não interessados diretamente em alguma questão específica, como jornalistas que estão a fim de descobrir alguma coisa para uma matéria jornalística, algum caso de corrupção que está na imprensa. Então, eu acho que, se cada vez mais os arquivos foram vistos pela sociedade, mais as ações que eles promovem serão conhecidas. Então, aqui no Arquivo Nacional, há muitos anos, são feitas ações de difusão, como exposições, festivais de cinema, publicações, visando fazer a própria instituição ser conhecida junto à sociedade e fazer os seus serviços serem conhecidos, né, por maior número de pessoas. Então, essa atratividade que tem sido falada, ela muitas vezes é alcançada justamente por essas ações de difusão. Então, um curso, como teve aqui com jovens da ONG Ser Cidadão, em que foi falado sobre gestão, processamento técnico, isso repercute muito, né? Que você, quando traduz o que a instituição faz para o público mais amplo, você fortalece a instituição arquivística. Então, já dou aqui um aviso de que hoje, às 4 horas, lá na Fundação Casas Rui Barbosa, vai ser o encerramento da programação nacional da Semana Nacional de Arquivos, né, que esse é um evento organizado pelo Arquivo Nacional Casa de Rui Barbosa, e vai ser lançado o Plano Setorial de Arquivos, oficialmente, finalmente, em que várias dessas discussões foram feitas, né, nos últimos anos pela sociedade civil e pelo poder público, que são os dois principais interessados nos arquivos. Então, eu primeiramente queria parabenizar a mesa, né, a condução da Carolina, que pegou também essas questões do que tem sido discutido em âmbito até internacional, né, essa política de dados abertos, que cada vez mais a sociedade cobra transparência pública. Então, os arquivos têm que aproveitar isso, porque são eles os responsáveis pela informação. Então, eu acho que é fundamental aproveitar esse momento de que tanta cobrança social por transparência dos governos, os arquivos se façam conhecer, né? Cada vez mais tem tido reportagem nas imprensas, inclusive aqui no Arquivo Nacional, né, nos últimos tempos, sobre essa questão da documentação, não só da ditadura, mas de outros períodos da história. Então, quando a sociedade perceber que a transparência não se faz sem arquivos, né, e sem os profissionais de arquivo, então eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Então, eu acho que, como o professor falou, essa questão da difusão é um dos eixos em que isso pode se fazer conhecer, né? Então, a sociedade ganharia com essa questão. Eu queria que vocês dois comentassem um pouco sobre isso, já que vocês estão na mesa de encerramento da programação do Arquivo Nacional na Semana Nacional de Arquivos. Então, é isso. Obrigado. Bem, eu gostaria mesmo de comentar sobre, porque eu acho que são atividades complementares mesmo, mas eu tendo a discordar de você, Everton, quando você diz que os arquivos é muito distante da sociedade, né? E aí e a gente precisa tirar uma ideia de que acesso à informação está só nos arquivos permanentes ou está nos arquivos intermediários, né? Nós estamos, ou o arquivo enquanto instituição ou quanto unidade, né? Nós estamos falando de uma aproximação da sociedade a uma atividade atual da administração pública. Então, assim, o arquivo ele está próximo do momento em que está sendo produzido o documento, ele está aqui, então ele tem que ter um tipo de resposta para dar a essa sociedade, né? A gente sabe que, por exemplo, o arquivo, se ele visto como um monte de papel velho, como você falou, né? E utilizando a tecnologia como um artifício para, olha só, essa daqui não é uma ação
ação importante para a gente é a produção de documentos digitais, isso não cai por terra nenhuma das coisas que a gente tem trabalhado e que a própria atividade de gestão de documentos, né? Independente do formato, isso tudo precisa acontecer. Não é a garantia de que um documento está digital e que ele vai ser localizado. Ao contrário, né? Na verdade, ele tem uma grande dependência de todo esse programa de gestão de documentos. Okay? Além disso, o que eu quero dizer é que o arquivo ele não está realmente distante da sociedade, uma vez que quando você precisa comprovar determinada coisa, sua vida funcional, por exemplo, você vai lá na área de recursos humanos para resgatar um determinado histórico profissional, ou você precisa acessar um imposto de renda. O arquivo, né, atividades de arquivo, as atividades documentais, ela está presente no nosso dia a dia, na nossa relação com o Estado. Então, assim, ela é essencial para que você tenha direitos, para que a instituição, o governo, né, a administração pública preste contas. Então, assim, é do nosso dia a dia, por isso que eu acho que a gente não tem esse distanciamento do arquivo, né? A gente não tem, mas, claro, né, que se a gente tiver uma ideia talvez limitada do que seja as atividades de arquivo, a gente vai achar que existe esse distanciamento da sociedade. E talvez é mais próximo do que a gente imagina. Não, talvez eu tenha me expressado mal sobre a questão da distância da sociedade. Quando eu disse distância, a população distante da sociedade, eu quis dizer quando me referia e me refiro ao fato quando o professor João coloca determinados grupos. Quando eu exemplifiquei que dentro das próprias instituições públicas, muitos dos funcionários lá e até gestores não percebem a importância dos arquivos, e que, por vezes, às vezes até não apoiam, né, os funcionários que estão dentro. Isso é uma realidade. Eu quis dizer nesse sentido, não da potencialidade e da necessidade, da importância da existência dos arquivos. É nesse sentido. Eu falo quando a gente se refere a determinados grupos. Alguns grupos mais estruturados, como jornalistas, como historiadores, eles conseguem ter uma resposta. Dentro da própria instituição, os empregados realmente, quando eles precisam de algo pontual, eles vão lá e vão pedir, né, aquele documento, se eles vão encontrar, seja em que fase, seja da produção, que esteja liberado. É nesse sentido que eu falo distanciamento. Não é na questão de que não haja, de que os arquivos não sejam vistos. É no aspecto de que não é valorizado por determinados grupos. Não, mas não é a questão da importância, né, do seu valor. Pelo contrário, né, eles têm que existir, nós temos que respeitar todos esses níveis para disponibilizar e dar um retorno ao cidadão. Na ponta lá está o cidadão. O mais simples dele, que às vezes não consegue, como foi dito aí pela mesa, que a gente pode ter uma live. Né? Mas como é que o cidadão mais simples vai poder acessar se ele muitas vezes não sabe nem chegar a um computador? Né? Não é só já, está lá disponível. Mas que forma? Como é que eu acesso? Como é essa disponibilidade está lá? Então vai mais além, como a senhora colocou. Né? Então é nesse aspecto que eu estava colocando. Eu acho que são questões tão interessantes, né? E traz muita coisa para a gente pensar. Eu acho, respondendo, Alex? Leonardo. Quando você fala da questão da difusão e das atividades, eu iniciei fazendo um panorama um pouco do que foi tratado nessa semana, só na programação do Arquivo Nacional, junto com a Casa de Rui Barbosa, e a boa
expectativa em relação à diversidade, não só de temas, mas de grupos acionados nessa semana, né? E eu acho que dá para a gente perceber o quão rico é o panorama dos arquivos, ou a possibilidade que os arquivos trazem em termos de panorama da própria sociedade se refletir nesses arquivos, né? Então, você coloca alguns espaços, isso é preocupação nossa de pesquisa, nosso grupo de pesquisa, porque, por exemplo, quando teve a Comissão Nacional da Verdade, as Comissões Estaduais da Verdade, uma inquietação, e mesmo na dimensão da LAI, uma das minhas inquietações, as nossas inquietações de pesquisa, é como é que o arquivo iria aparecer nesse sentido, né? Que oportunidade a sociedade, os vários grupos teriam de observar os arquivos nessa atuação sobre a revelação de acontecimentos sobre o período ditatorial. No mesmo sentido, a Lei de Acesso à Informação, o que ele trouxe, o que ela trouxe em termos de possibilidade de entendimento sobre os arquivos, a partir da Lei de Acesso à Informação. Então, é uma preocupação nossa de pesquisa, tentar perceber como é que o arquivo também aparece, os arquivos aparecem, né? E eu acho que tem essa dimensão também de que o arquivo não é só o arquivo permanente, eu acho que a gente acaba se fixando um pouco nessa ideia de que o arquivo, aquela ideia lá dos anos 60 e 70, né, de que o arquivo é o que é permanente e o resto não. Essa acessibilidade ao documento que está sendo produzido hoje pela administração pública é muito importante da gente ter como perspectiva, sempre que falar dos arquivos, né, o que está sendo produzido hoje é fundamental para a sociedade poder ter acesso e poder garantir que uma licitação num órgão público esteja sendo feita de forma correta, né. A gente sabe que a nossa legislação, embora seja uma legislação muito vasta em determinados aspectos, elas também são muito falhas em termos de aplicabilidade, em termos de brechas que podem ocorrer, né? Então, acho que essa dimensão de que o arquivo está sendo feito agora, né, de que os documentos que estão sendo produzidos agora, nesse momento na administração pública, são fundamentais também para a gente ter acesso, eu acho que isso esclarece muito sobre os arquivos. Por isso que eu acho que é uma discussão que a gente está, né, você está falando que a gente está fechando, mas na verdade está deixando em aberto um monte de coisa para ser discutida, né? Que eu acho que a gente tem que pegar onde a gente está como profissional, como pesquisador, como estudante, a gente tem que pegar alguns pontos para serem discutidos. Eu lembrei aqui de um mestrando nosso que fez sobre os países que participavam, né, do acesso aberto, né? Então ele fez uma dissertação sobre isso, e foi uma dissertação muito, muito interessante, porque ele aprofundou essas questões e a participação dos países nesse compromisso, né, de abertura do acesso. Eu acho que são muitas coisas. Por exemplo, eu fiquei pensando, os diferentes grupos sociais, só que nessa semana, a questão da diversidade, a diversidade num amplo aspecto, né, os grupos LGBTI, negros, mulheres, eu acho que esses grupos têm que se sentir identificados, né, e eu acho que a difusão é uma forma disso, da gente... não é só uma estratégia de marketing, mas é fazer com que os diferentes grupos sociais se apropriem dos documentos que estão registrando a sua própria existência diante do Estado ou diante de alguma empresa. Acho que chega, né? Bom, acho que a temática para a terceira semana nacional de arquivos, o ano que vem, a gente já pode começar a colher aqui, já tem algumas, nas outras mesas também já surgiram. Então, eu agradeço a audiência de todos, só quero quero comunicar novamente o encerramento, né, dessa segunda Semana Nacional de Arquivos. Às 15 horas, lá na Fundação Casa de Rui Barbosa, tem a conferência que vai ser ministrada pela Maria Tereza Vilela Bandeira de Melo, que é a diretora do APERJ. E às 16 horas, como o Léo já falou, vai ser o lançamento do plano setorial. Deixo aqui meu muito obrigada a todos pela audiência e convido a quem puder participar do encerramento lá na Casa de Rui. Muito obrigada aos palestrantes. Até a próxima.